Eu listei os maiores problemas e obstáculos na vida do jovem brasileiro e eu montei um ranqueamento e você vai se identificar com certeza. Aqui está os maiores vícios e problemas do brasileiro moderno. O mais pesado é quitar desse servidor, então se você chegou nesse nível, aqui você já tá pronto pra ir embora. Daqui pra frente não tem volta, ou seja, quando você chega nesse ponto é muito difícil voltar. Eu coloquei o repense, tipo, mano, tá errando, repense suas atitudes, volte pra sanidade. Tem também o vai ficar perigoso, e o vai ficar perigoso é tipo assim, cara, vai ficar perigoso se você não parar agora. E tem uns vícios tranquilo. Eu coloquei o tranquilo aqui, mas eu não sei se tem algum tranquilo aqui não, viu? Eu vou tirar logo o elefante da sala, mano. Vou tirar o elefante da sala. Porque verdade seja dita, tem muita gente aqui que tem família problemática, né não? Eu vou ranquear a tua própria família ali como algo que, tipo assim, você consegue lidar. Você consegue lidar. Você consegue lidar com eles, não é um problema que, tipo assim, vai te tirar a vida, mas é algo que se você mudar de ambiente, mudar de cidade, você consegue lidar muito bem. O brasileiro, o brasileiro médio, né, ele tem uma família totalmente desestruturada. Para ele poder ter uma vida tranquila, minimamente tranquila, ele tem que sair dentro de casa, para você ver, né? Outra coisa também que eu percebi que tem muita gente hoje em dia, cara, principalmente os mais novos que eu sou da geração Z, né, nasci em 2000, só que tem com certeza pessoas mais novas do que eu que nasceram depois, que tem a famosa fobia social, tá ligado? Que são aquelas pessoas que têm medo de se expor, têm medo de... Fobia social mesmo, de interagir com outras pessoas. Eu tenho uma conhecida na minha família que é dessa forma, ela não sai dentro de casa, não gosta de sair de casa, de interagir com outras pessoas. E ela até acha que as pessoas na rua ficam olhando pra ela o tempo todo e tudo mais, ela tem medo, sabe? Então, é uma situação que cada vez mais tá comum, cara. Só que você tem que vencer essa barreira, sabe? Porque se você tem fobia social, como é que você vai vencer minimamente na vida, né? Tipo assim, arrumar um trabalho, se relacionar com alguém, ter boas relações próximas a você, né? Ter boas amizades, porque amizades também salvam, tá? Então é uma parada que você tem que vencer, mano, por mais que seja muito difícil. Então, se você não tratar isso aqui, vai ficar muito perigoso. Então eu vou colocar aqui nessa listinha ali, no ranqueamento, vai ficar perigoso. E é uma parada que eu levo muito a sério, mano. Você tem que interagir com outras pessoas, tem que acordar, porque eu sei que a vida não é fácil, mas ficar trancado, ficar sem interagir com outras pessoas é mais difícil, cara. Então, outra parada ali que é evento canônico na vida de todo brasileiro, não era assim até pouco tempo atrás, é a questão das apostas, mano. Tipo assim, pô, o que é que tá acontecendo no mundo, tá ligado? As pessoas estão cada vez mais viciadas em apostas, em tigrinho. Tudo bem, eu até entendo que a situação econômica é uma merda, né? Mas eu também entendo que é muito de influência, né? Você vê, hoje em dia, todos os canais de TV propagam bets, tá ligado? Propagam casas de aposta, né? Aqui no YouTube também, em outras plataformas. E é uma parada, mano, que se você entrar, você não sai muito, você não sai, tá? Então, eu tenho amigos meus que se afundaram, perderam muita coisa com isso aqui. Eu tenho um amigo meu que não consegue ter dinheiro na conta dele, porque se ele deixar lá 10, 20, 50 conto, qualquer dinheiro, qualquer valor, ele vai usar todo pra perder aqui nessas bets. E inclusive ele já perdeu 3, 4 mil reais com apostas, tá? Então é uma parada que se você não se policiar, você vai se fuder, cara. Então é uma parada que você tem que repensar na sua vida. Se você nunca apostou, parabéns, não entre nesse mundo, cara, por favor. Outra parada também que é um evento canônico na vida do brasileiro e de todo mundo, né? Todo mundo hoje em dia é viciado em aparelho celular, mano. Não tem esse. Então é uma parada que se você não se policiar, você fica pra trás, tá ligado? Por quê? Porque, tipo assim, você ficar scrollando o dia todo a tela do teu celular não faz bem, tá ligado? Só consumindo coisas que as pessoas fazem e tudo mais. Isso aqui, cara, não é saudável. Vai chegar um momento ou outro que você vai ficar pra trás, tá ligado? Seja nos estudos, seja até na sua vida social mesmo. Então, o vício em aparelho celular, em redes sociais,
é muito prejudicial, cara. Se fosse você, eu ficava ligado nisso aqui. Então, eu vou colocar ele aqui como algo que, tipo assim, é bom você repensar, tá ligado? Ter um tempo menor ali de tela. Ah, Rani, mas é muito difícil. Cara, é difícil pra caralho. Eu sou vítima disso aqui, tá ligado? Eu passo o dia todo no aparelho celular. Tudo bem que eu trabalho hoje em dia, eu dependo do meu aparelho celular e também do meu computador, mas eu faço de tudo pra não ficar tão conectado assim, no aparelho celular. Então, quando eu tenho um tempo livre, eu não fico no celular, cara. Quer dizer, quando eu tenho um tempo pra poder relaxar, pra poder ficar sem ele, eu fico. Passo 1 ou 2 horas sem ele, né? Que é para poder desopilar um pouco. Outra coisa também que acontece muito, e eu já fui vítima disso aqui, mano, é uma parada que, tipo assim, te entristece. E outra parada também que acontece muito é a questão da depressão, né? Ansiedade, burnout. Eu trabalhava, inclusive, mano, no call center, onde, tipo assim, era surreal a energia negativa, sabe? Você olhava pros lados, sempre você encontrava alguém chorando, ansiosa, sabe? Ou fumando para poder desestressar, para poder esquecer um pouco aquele trabalho. E muita gente sofria burnout, mano. Muita gente sofria de ansiedade e depressão. E eu era vítima disso e não sabia, tá ligado? Eu só me dei conta depois que eu saí daquele ambiente. Então eu era uma pessoa totalmente depressiva e ansiosa. Eu ainda sou ansioso, tá? Eu sofro de TDAH, sofro de muita coisa. Só que eu sou menos depressivo hoje em dia. Então é uma parada que, aos poucos, o ambiente que você tá, ele vai te nerfando, mano. Às vezes acontece ali no trabalho, acontece em ambiente familiar, e você não percebe, simplesmente quando acontece você já tá afundado demais. Então, é uma parada que se você não se policiar, daqui pra frente não tem volta, tá ligado? É a tal da depressão e ansiedade. Outra parada também que assola muita gente, ainda mais com a situação econômica que tá, né, o hostil, é o medo de ficar desempregado. E você pensa assim, se as coisas começarem a ficar pior, e agora, tá ligado? E se eu perder meu emprego? Então tem muita gente que sofre disso aqui, tá? Eu não sofro muito disso, porque eu nunca fui demitido dos meus trabalhos. Geralmente eu peço demissão. Então, eu sempre trabalhei pra caramba, nunca fui eu sempre pedia demissão pra algo melhor, né? Pra algo que eu enxergava como algo melhor, mas isso aqui é um medo real, cara. Principalmente pra alguém que ganha muita grana. Ele fica pensando o tempo todo nisso aqui, cara. E se eu perder essa fonte de renda? Fudeu. Se eu perder essa fonte de renda, minha família, pô, vai ver do que, tá ligado? Então é uma parada que é um medo ali que... É um medo que acontece muito com muitos brasileiros, mas é tranquilo. Você consegue sobreviver sem um trabalho. Isso é fato. Outra coisa também é que eu vejo que afeta muito os jovens da minha idade, pessoas mais novas que eu, pessoas mais novas que eu, é a questão também de ter filho cedo, mano, tá ligado? Então é uma parada que, tipo assim, é um medo de muita gente e ainda mais com a situação que tá, né? Ter filho é muito caro, poder criar um filho é muito caro. E é uma parada que você vai ter que repensar muito na sua vida pra ver se realmente vale a pena, tá? Porque não é só uma questão de querer, existe também uma situação econômica. Será que você pode ter um filho? Você tem condições de criar um filho? Então, sempre bote na balança. Outra coisa também que eu já passei por isso, e muitas pessoas daqui da internet também passam por isso todos os dias, é a questão de levar golpe, mano. Então as pessoas aqui, elas sempre são muito assustadas, sabe, com o que vem na internet depois de tanta coisa que já aconteceu, né? Então é guru tentando te dar golpe, guru de internet, pessoas aí perto de você tentando te dar golpe. Esses dias mesmo, mano, eu fui ver um vídeo lá no X, né? Não é Xvideo não, mano, é lá no X, no Twitter, tá? Então eu tava vendo um cara, mano, que entrou lá no supermercado, cara. Aí ele foi comprar carne e outra parada que eu não lembro. E o FDP, na hora de passar as compras, ele escondeu a carne, tá ligado? Tipo assim, escondeu no moletom e ele achando que ia tirar vantagem, tá ligado?
Assim que saiu, ele escondeu as coisas na moto assim, só que ele nem se ligou que tava sendo gravado. Então, o preço que ele sofreu ali foi a exposição. Mas é só pra você ter ideia de como é merda. Tipo assim, você levar golpe, você mora no Brasil? Só pela questão de você morar no Brasil, você já tá sujeito a levar golpe. Você já tá fudido, mano. As pessoas tão sempre tentando tirar a vantagem em cima de você. Então, é um evento canônico ali que sempre vai acontecer. Que também não vai te atrapalhar, é tranquilo. Eu não sei porque essa imagem tá aqui. Deve ter errado. Então, levar golpe financeiro é uma parada que, tipo assim, te destrói, mas você consegue acordar. E se você for esperto, você só leva golpe uma vez. Eu levei 2. Então eu não era tão esperto assim, não. Cara, outra questão também que eu vejo que é um vício que muitas pessoas têm é a tal da maconha. Então você, maconheiro... Não, tô zoando. Eu ia dar um esporro em você aqui. Então você que fuma maconha, se policie, tá ligado? Eu vejo que as pessoas, eu vou começar só pra dar uma relaxada, só pra poder dormir. Só que quando a pessoa vai ver, mano, ela já começa a se aprofundar de um jeito que ela não consegue mais sair. Ela começa na maconha, depois começa em outros vícios, sabe? Começa num pó, começa a cheirar pó embalada. Então é um vício que realmente abre portas pra outras drogas. Então, mano, se você começar a usar isso aqui e não se policiar, não vai ter volta, tá? Daqui pra frente não tem volta. Outra parada também, mano, que eu vejo que as pessoas têm muito vício é pornografia. Porra. A pornografia, ela te destrói pra caralho. Eu digo isso porque eu ainda consumo pornografia. É uma parada que eu tenho muita vergonha. E é uma parada que você não nota, mas ela vai te nerfando aos poucos, tá ligado? Porque você começa ali sem intenção nenhuma, só pra dar uma aliviada, né? Quando de repente você já tá afundado nisso aqui, tá ligado? Então você começa novo, começa com seus 15, 16 anos e passa a vida toda consumindo isso aqui. E cara, isso aqui não faz bem, tá ligado, mano? É uma parada que, se você não tomar cuidado, não tem volta. Outra coisa também que eu percebi é que muitas pessoas têm muito medo de perder dinheiro, tá ligado? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu já perdi muito dinheiro na minha vida, muito mesmo. Eu imagino essas pessoas que têm uma melhor condição, né? Quando perde grana, como é que fica a mente dessa pessoa? Então é uma parada que eu vou colocar aqui como... Se você não tomar cuidado, vai ficar perigoso. Você sempre tem que se policiar porque... Senão você vai acabar comprometendo todas as suas finanças, saúde financeira da sua família e nunca é bom, né? Outra coisa também que eu vejo que muita gente passa é a questão também de relacionamento, né? Quando a pessoa entra num relacionamento, ela tá sujeito a tudo, né? Pode acontecer muita coisa porque o teu relacionamento depende de outra pessoa. Então é a questão de você ser traído, mano. E caralho, como é ruim ser traído, tá ligado? Você começa a entrar em desespero, começa a passar por situações que você começa a perder controle de você mesmo. Eu já vi muita gente ao meu redor, muitos amigos meus, a ficarem mal, mano, a chegar numa situação de pensar em até coisas ruins, tá ligado? Como que tá desse servidor e, tá ligado? É uma parada que você tem que se policiar. Então ser traído é uma das piores experiências que um ser humano pode ter, tá ligado? Eu já fui traído, mas eu também já traí. E as duas experiências tipo assim, é uma merda. Porque você se sente culpado, mano. Então é uma parada que se você começar, seja trair ou ser traído, vai ficar perigoso, porque se torna um vício. E você vai viver sua vida fazendo essa porra. É uma parada que eu tive que repensar muito na minha vida. E hoje em dia eu não me relaciono com ninguém, porque eu cheguei à conclusão que eu não quero fazer ninguém perder seu tempo comigo. E é uma situação bem delicada. Outra coisa também que é muito louca é a questão da escala 6x1, né? Cara, que merda que é ter que trabalhar todo dia, né, mano? Ter só um dia de folga. E muitas vezes esse dia não é você que escolhe, é a empresa. Geralmente a empresa ela te dá meio de semana. Quando você tá sem trabalhar é tranquilo. Você, eu só quero um trabalho. Só que depois que você começa a trabalhar, e principalmente em escala 6x1, depois de 5, 6 meses, mano, você começa a notar que realmente não é trabalho pra ninguém isso aqui. Você começa a ficar sem tempo pra fazer porra nenhuma mesmo. Então, a escala 6x1 é muito ruim. Eu vou colocar aqui como repense.
Se você receber uma proposta de escala 6 por 1, repense, cara. Eu sei que muitas vezes você não vai ter escolha, né? Às vezes pra começar, só tem isso mesmo, você vai, vou nisso. Mas sempre procure trabalhos ali que seja mais tranquilo, porque senão vai chegar uma hora ou outra que você vai começar a desistir um pouco da sua vida, tá ligado? Outra coisa também é chegar aos 30 anos e ainda morar com os pais. É uma questão de fracasso? Olha, depende. Se você tá sem fazer porra nenhuma, você não produz nada, você não trabalha, você não ajuda seus pais, porra, é uma merda. Você tá se apoiando ali na bondade dos seus pais. Agora, a questão de se você ajuda, se você, tá trabalhando, paga as contas, divide contas, tranquilo, mano. Cada um tem suas escolhas, às vezes é até melhor, ainda mais na situação econômica que o Brasil tá. Então eu vou botar aqui como tranquilo, tá ligado? Agora, se você for um merda e se apoia na bondade dos seus pais, pode quitar desse servidor. Eu colocaria você aqui. Outra coisa também é morar sozinho sem dinheiro. Olha, é uma merda porque eu passo por isso, né? Cara, morar sozinho sem dinheiro é uma merda porque, tipo assim, você sempre tá pagando as contas e não sobra nada, tá ligado? Aí você fica pensando, mano, o que é que eu preciso fazer pra ganhar mais dinheiro? Aí você até desenrola, começa a fazer coisas extras. Também o custo de vida é alto, né, mano? Tipo assim, você vai no mercado, deixa R$ 500 de feira, deixa R$ 1.000. Aluguel não é barato, né? A não ser que você more em lugares baratos, em cidades mais distantes. Eu mesmo moro no estado da Paraíba, mano. Aqui no Nordeste, né? E com certeza é mais barato. É um dos custos de vidas menores que existe no país, se eu não me engano. É barato pra mim, mas ainda é caro, tu entende? Porque como a gente mora num lugar que o custo de vida é menor, então, consequentemente, a gente recebe menos, né? Então acaba que não vale tão a pena assim. Então morar sozinho, sem dinheiro, é tipo assim, é pensar em quitar desse servidor o tempo todo. Eu acho que a solução é sempre procurar boas formas de trabalho, né? É o que eu tô fazendo, graças a Deus. Eu sei que vai chegar um dia que vai melhorar e eu não vou precisar tá tão sufocado assim, mas é uma questão que você fica pensando muita merda, sabe? Ainda mais quando você mora sozinho mesmo, quando você não tem como dividir conta com uma namorada, nenhuma ficante. Eu realmente moro sozinho. Então é uma parada que é perigoso e tem muita gente que eu acho que pensa muita coisa, tá? Muita coisa ruim. Então é isso, família. Essa foi minha lista. Espero que você tenha gostado. Essa foi uma forma assim de até desabafar, né? Com vocês. Comenta aí o que você pensa, deixa um like nesse vídeo que vai me ajudar muito, muito mesmo. E obrigado. Se você se inscrever nesse canal, vai ajudar muito também. Obrigado. Até mais.